Atos capítulo 2. Eu vou ler propositalmente na versão da Bíblia Mensagem, que eu tenho aqui no meu computador. A Bíblia Mensagem é uma Bíblia paráfrase. Ou seja, é uma Bíblia que foi as palavras, o Eugene Peterson, né, que fez a tradução dela, quando ele foi fazer a tradução dessa Bíblia, ele fez a tradução, ele começou, parece que a história é essa, ele tinha um grupo, uma célula de novos convertidos, que não entendia a Bíblia. Ele começou a traduzir para eles numa linguagem mais acessível. E aí, parece que ele se empolgou e alguém o contratou para ele traduzir toda a Bíblia, e aí então se tornou a Bíblia a Mensagem, que é uma paráfrase, ou seja, tem muita coisa que ele escreve, os textos originais, no original ele foi traduzindo, parafraseando, quase que fazendo analogias, para que as pessoas com menos instrução teológica compreendessem. Você fala para um cara assim, olha, Deus odeia a concupiscência. Ele fala, quem é essa pessoa? A concupiscência da carne. O cara fala, meu Deus, que planeta esse cara é? Que língua é essa? Na verdade os desejos da carne. Então, leia a Bíblia e leia em outras versões também, para você poder entender, porque nem nós entendemos. Tem cada termo na Bíblia que eu vou te falar, viu? Por isso que ela é necessária sempre sendo atualizada. Atos 2:41 diz o seguinte, depois do Pentecostes, né? Atos 2:1, Pentecostes aconteceu e tal, Pedro prega aquele sermão, diz alguns teólogos que o sermão durou cerca de 17 a 20 minutos. Às vezes a gente acha que tem que falar muito, né? Diz que durou 17 a 20 minutos o sermãozinho de Pedro. E então ele causou aquela reação, aquele impacto, o Espírito Santo agiu. Os caras perguntaram, o que faremos de nós, o que nós faremos, o que não fazer com tudo isso que está falando? Aí ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, sejam cancelados os vossos pecados, para que vos venha o tempo dos refrigérios, pela presença do Senhor, e tal. E 41 diz assim, naquele dia, depois dessa pregação, 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra. 3.000 pessoas. Foram batizadas e arroladas, ou seja, elas foram integradas na igreja já existente, porque a igreja já existia. Ela se popularizou, ela foi para fora aqui no Pentecostes, né? Já tinha 120, é uma igrejinha pequena naquela época, 120 pessoas, mas ela era poderosa. Elas passaram, então, a seguir o ensino dos apóstolos, passaram a seguir a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa, que nem nós vivemos. Por que esse sorriso? Não entendi. Está escrito na Bíblia aqui, ó. Os crentes viviam, porque eles eram cheios do Espírito Santo, tinha uma experiência real de regeneração, de arrependimento, eles viviam numa harmonia maravilhosa, diz a versão da Bíblia Mensagem, traduzida pelo Eugene Peterson. E tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, ou seja, na porta do templo,
Não dentro do templo, dentro do templo somente, naquela época só o ritual judaico poderia acontecer ali, mas eles marcavam, o point deles era na porta do templo, como se fosse a Praça da Sé, a Igreja da Sé, então o encontro era na Sé. Eles seguiam a disciplina diária nos cultos, no templo, seguidos de refeições nas casas. Iam lá para o pátio do templo, ouviam os apóstolos, o ensino deles, logo em seguida acabava ali, eles se mobilizavam e iam para as células, na casa dos irmãos. Na casa dos irmãos eles compartilhavam o que ouviam, edificavam-se mutuamente, um explicava para o outro melhor o que entendeu, compartilhava da experiência que teve com aquela palavra, falava dos seus desafios da semana, compartilhava suas necessidades, oravam uns pelos outros, faziam suas refeições juntos, celebrando a vida em comunidade. Em função disso, cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. Consequentemente, o povo da cidade apreciava o que via. Eles não eram crentes chatos, intransigentes, que ficavam botando o dedo na cara dos outros, você vai para o inferno. Não, eles eram agradáveis. Eles viviam em amor. E esta harmonia maravilhosa que eles viviam era contagiante. Na outra versão diz que eles caíram na graça do povo e o Senhor ia acrescentando cada dia as pessoas que iam sendo salvas. O povo da cidade apreciava o que via, todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para que nós entendamos claramente o que é a igreja. Para que possamos, ao nos comprometer com ela, Senhor, nós saibamos do que se trata e o plano eterno que Tu tens para nós vinculados à Tua igreja. Em nome de Jesus. Muito bem, vamos lá. Queria botar duas imagens para você ali. O que essa imagem comunica para você? O que essa imagem diz para você? O que é isso aí? Uma igreja. Quantos concordam que é uma igreja isso aí? Tudo bem, vocês estão, sabia que vocês estavam tão treinados assim não. Bonita? Lugar agradável, né? Apaga a luz um pouquinho aí para a gente ver melhor. Gostei dessa foto. Gostoso, né? Imagina um domingo de manhã você chegando ali, Tadeu. Com a Aninha, o João, olha lá. A pé, né? Você mora pertinho, é uma delícia. O que é isso aí mesmo, meus irmãos? Igreja. Tá certo. Põe a outra imagem para mim. O que é isso aí, meus irmãos? Pera um pouquinho. O que é a igreja? What is the church? O que é a igreja, né? Decida aí, Marcão, decida aí. O que é a igreja? É a primeira imagem ou a segunda? E por que você falou que era a primeira? É o templo. A primeira é o templo. Jesus. Que igreja vocês são? Ainda bem que o pastor Casalberto não está aqui hoje, né? Podemos corrigir tudo aqui, tal, as terminologias. O Antunes não veio hoje propositalmente, falou, Osmar, nem vou lá hoje. Ontem ele me ligou, Osmarzão, está liberado, vá em paz. Aí você pode ficar tranquilo, pode errar à vontade, eles não estão aí para puxar a nossa orelha. Então, vamos voltar. Primeira imagem, o que é mesmo? O que? Ué, se mudou rápido assim a ideia? O que é essa primeira imagem, meus irmãos? É um prédio, não é a igreja. Cadê aqueles caras que falaram que era a igreja? Não estão mais aqui? Mudaram de ideia. O que é a segunda imagem? Por que é a igreja a segunda imagem? O que esta imagem diz para você? União. O que mais?
Comunhão. Quando as pessoas dão as mãos assim, elas estão querendo dizer o quê? O que mais? Tem uma palavra que união não tem muito na Bíblia, não. Tem uma palavra melhor, começa com U, também termina com E. Tem 2 Ds no meio. Unidade. Nós precisamos ter unidade no que a gente quer, irmãos. Você sabe que sem unidade Deus não opera? Mateus 18, 19 diz: quando 2 de vós concordarem, estiverem em unidade sobre qualquer coisa, e orarem a mim, eu farei. Unidade. Aliás, é um tema que nós vamos trabalhar esse ano com a liderança muito forte. Unidade. Porque a unidade é um princípio poderoso. E como é um princípio, ele funciona para o bem ou para o mal. Gênesis 11, estudando sobre isso, me lembrei de Babel. Deus teve que intervir em Babel porque eles tinham uma só linguagem, um só pensamento. E Deus disse assim: vou ter que descer lá porque não haverá impedimentos em tudo aquilo que eles projetarem. Então a unidade é um princípio poderoso. Então a igreja não é um prédio. A igreja é formada de quê? De pessoas. De pessoas. Aqui em Atos eu dei a dica para você, que você não prestou atenção, que nem prédio eles tinham. Como eu disse no domingo passado, naquela pregação de 20 minutos, os prédios aconteceram, e isso nós vamos estudar com a liderança aqui para trazer unidade no pensamento. Os prédios começaram a existir no ano 300 com Constantino. A igreja não tinha prédio. Reunia em qualquer lugar. E nas casas, porque todo mundo tinha casa. Então, eu estudando sobre esse assunto, eu fui pesquisar um livro. Não sei se você quer ler isto, mas é um livrão mesmo. Ele é uma enciclopédia do Timothy Keller, falando sobre a igreja centrada. É um livro de pesquisa, um livro, não é um livro apetecível para ler assim, gostoso, vou ler nas férias. Não, é um livro para você. Mas aí eu encontrei um tal de Edmundo Clooney, um teólogo presbiteriano. Ele deu um resumozinho, e eu peguei esse resumo dele, eu quero compartilhar com você hoje, sobre 7 princípios que a Bíblia fala sobre o que é a igreja. Na verdade, são 7 metáforas, né? 7 metáforas, 7 exemplos. O que é a igreja? É o equilíbrio entre tudo isso. Então vamos lá. Primeiro deles. O que a igreja é? Você pode ler aí? Uma família. Por isso que nós criamos o slogan da nossa visão, dizendo o que é mesmo? Que nós somos? O que nós somos? Faz a declaração da visão da sua igreja aí, por favor. Tem gente que não falou, né? Porque não sabe ou porque não tomou café. Vamos ficar em pé, então vou acordar você. Vamos ficar em pé e vamos fazer a declaração da nossa visão. É importante nós termos unidade. Senão, cada um vai falar uma coisa, aí cada um remando para um lado, o barco não vai andar. Qual que é a nossa visão? Não adianta olhar para cá que ela não está cá. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, a visão da nossa igreja aqui é uma igreja família. Uma igreja família
Vivendo o amor de Cristo. Com que objetivo? Alcançar o próximo. Para quê? Formar discípulos. Parabéns. Aplauda os seus irmãos para tarde. Parabéns. Nota 10 para você. Pode sentar. Então a igreja é uma família. Foi Jesus quem disse em Mateus 12, 48 a 50. Quando chegaram para ele: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele falou: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem são eles? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É uma família em que os outros cristãos são seus irmãos, são suas irmãs, são até seus pais, se forem mais velhos, mas é uma família. Basta crer em Jesus, ter sido regenerado, ser uma nova criatura, nós nos tornamos uma grande família. Qualquer lugar do país que você for, ou qualquer lugar do mundo que você for, identificar um grupo de cristãos, ali estão os seus irmãos, ali está a sua família. Então, primeira faceta da igreja é que ela é uma família. Mas tem outra também, ela é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Presta atenção nessa explicação simples aqui. Eu como indivíduo, não sou a igreja. Vem cá, Tadeu. Mas quando eu me uno ao Tadeu, somos a igreja. Eu individualmente não sou a igreja. Porque eu sou membro de um corpo. Quando eu me uno ao meu irmão, aí nos tornamos a igreja. Então a igreja não existe a possibilidade de você ser igreja sozinho. Sabe o que é, Osmar? Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de orar, mas não gosto da igreja, não gosto de comunhão, esse negócio. Eu e Deus. Não existe biblicamente esta possibilidade, seu James. Não existe. Por isso que Jesus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Porque ali forma-se o corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros individualmente, nós somos membros desse corpo. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que foi assim que Deus planejou, foi assim que Deus fez. Esse é o ideal de Deus e é assim que tem que existir, se nós queremos ser igreja. Então a igreja é a família, a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que existe um poder tremendo quando nós nos reunimos. Por isso que quando você chega na sua célula depois de um dia cansativo de trabalho, cheio de problemas, de más notícias, você chega e entra em contato com seus irmãos, um abraço que você recebe, um momento que você ora junto, como fizemos aqui agora. Você não foi, vou usar essa palavra moderna, você não foi energizado aqui nesse momento de oração que nós tivemos aqui agora há pouco? Se acabasse o culto naquele momento, você teria perdido o tempo de vir até aqui? Não.
Agora, e se você não tivesse vindo aqui, tivesse em casa, assistindo esporte espetacular, tranquilo, dormindo até mais tarde, você receberia o que você recebeu aqui quando o corpo se manifestou? O corpo não receberia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem o culto é a igreja. O culto é o culto. A igreja é a comunidade. A igreja são as pessoas que vivem em amor, que suportam umas às outras. Isso é a igreja. A igreja é relação. Ah, mas eu não gosto de relacionamento. Então você não nasceu de novo. Você não tem um novo coração. Você não é filho de Deus e não faz parte da família de Deus. Por isso que você não gosta. Eu fico meio preocupado com algumas frases que a gente fala às vezes, sabe, meus irmãos? Eu estou fugindo de crente. Eu já ouço essas frases. Encontrei um amigo meu, ele falou, final de ano, a coisa que eu quero ver menos é crente. Como assim? Você não quer ver nem você mesmo? É claro que tem algumas pessoas que não são tão agradáveis de se conviver. Mas, será que você era agradável antes? Ou será que você é agradável hoje? Então nós somos o corpo, meus irmãos. Somos diferentes. Um tem a pele escura, outro tem a pele clara. Um tem cabelo enrolado, outro tem cabelo liso. Um é alto, outro é baixo, mas nós somos o corpo. Um teve a oportunidade de fazer faculdade, pós-graduação e outras coisas. Outros não, nem o primário fez. Mas nós somos o corpo. Cuidado para você não ser seletivo. Só andar com gente que te agrada. Cuidado. Porque isso não é ser cristão. Porque nós somos um corpo. Terceira coisa que nós somos. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal da noiva do Senhor. Porque a igreja, eu dizia aqui no domingo passado à tarde, não é uma instituição. Ela é isso que nós estamos vendo aí, biblicamente. É a família, ela é o corpo e ela é a noiva. Por causa do governo, por causa da prestação de contas necessária, qualquer lugar que se abra. Se nós não tivéssemos esse prédio aqui, nós teríamos que ter alvará de funcionamento? Não. Nós teríamos que prestar contas para a prefeitura, para o governo? Não. Mas porque nós temos este prédio, usamos este prédio como comunidade da graça, então, para o mundo externo, nós somos uma instituição. Mas eu não estou falando para o mundo externo, estou falando para a igreja, estou falando para o corpo, estou falando para os crentes, estou falando para os cristãos o que nós somos. Nós não somos uma instituição. Nós somos a noiva de Cristo. Efésios capítulo 5, 26 e o 32. Como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A igreja é a noiva de Cristo. Ele deu a sua vida por ela. Paulo está fazendo a relação aí entre Cristo e a igreja, o casamento, o homem e a mulher no casamento. Ele está dizendo para os homens, olha, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, você tem que dar a sua vida pela sua esposa. Porque a igreja é a noiva de Cristo.
Quarta coisa, quarto princípio, quarta metáfora, que é a igreja, é a geração eleita. Você é alguém extremamente privilegiado. Tudo isso que nós estamos falando aqui vai ser aprofundado e trocado ideias na célula esta semana. Porque nós precisamos passar isso para as pessoas. Hoje nós temos um público aqui de 1.000 e poucas pessoas, mas nós temos mais de 5.000, 6.000 nessa igreja. Então nós precisamos passar isso à frente para que haja unidade no nosso pensamento. Senão as pessoas vão ficar continuando pensando que a igreja é prédio, que é uma instituição. Mas nós somos privilegiados, que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vamos ler juntos ali para tornar dinâmico aqui? Vocês, porém, povo exclusivo de Deus. O que mais? Então você e eu não somos quaisquer pessoas. Nós somos a geração eleita. Nós somos chamados. Nós somos eleitos por Deus. Por isso que Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Ele elegeu você. Sabe aquela história do filme A Cinderela? Que o príncipe elegia. Você foi eleito. Você foi eleita. Então você precisa valorizar isto. Você é sacerdócio real, nação santa. Você é povo exclusivo. Com que objetivo tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente pudesse cantar depois, né, Guga? Somos o povo de Deus, somos um povo especial. Lá, do Marcos Barrentos. Então você é geração eleita. Diga para o seu irmão do seu lado, você é lindo assim. Sabe por que você é lindo assim? Porque você foi eleito por Deus. Eleito por Deus, geração eleita. Quinto, só faltam 2, gente. Mas é tão rápido assim? Meu Deus, vou ter que fazer uma horinha aqui. Vocês são sacerdócio real. Não são quaisquer sacerdotes. Diz Apocalipse que nós somos um reino de sacerdotes. Eu achava que era só o Antunes que era sacerdote. Não, você é sacerdote. Eu achava só que era o Papa Francisco. Não, você é sacerdote. Sacerdócio real, vocês, porém, são sacerdotes. O que o sacerdote faz? Cada um desses itens daria para aprofundar, né? O sacerdote é aquele que intercede. Ele é intercessor entre Deus e os homens. Esse é o papel sacerdotal. Então, se tem alguém com dificuldade lá no seu trabalho, uma dor de cabeça, um problema emocional, uma dúvida, depressão, qualquer coisa, você não precisa esperar chegar domingo para trazer esse seu amigo no culto, procurar um pastor, que é o sacerdote instituído. Não, você não precisa. Você é o sacerdote. Deus colocou você lá. E quando aparecer um endemoniado lá no seu trabalho, o que você faz? Liga para o Pasquale. Chama o Tadeu. Tomara que apareça uma demoniada semana no seu trabalho. No meio do expediente. Pode ser aquela confusão mesmo. Contei essa história para você aqui já, né? Quando eu trabalhava na Prodeste, Jesus, quando a gente novo convertido é um barato, a gente faz qualquer coisa, né? Depois a gente fica tudo cheio de coisa e não faz coisa nenhuma. E eu pregava todo dia lá, né? Na hora do almoço nós tínhamos uma cela, a gente cantava, a gente incomodava pra caramba, né? Aí um dia chegou uma leva nova de estagiários lá,
E eu estava sendo perseguido lá, né? Minha chefe tinha dado vários conselhos. Você vai acabar perdendo seu emprego. Bom, eu estou fazendo o quê de errado? Na hora do almoço, os caras tocam samba, tocam não sei o quê. Eu faço que é um momento livre. Eu usava o refeitório para a gente fazer nossa célula lá. Mas acima dela tinha um coordenador espírita, por isso que tinha essa pressão, óbvio. Aí no dia, teve um dia lá que uma menina começou a passar mal. E eu não estou sabendo, estou trabalhando lá, né? Aí daqui a pouco ela começou a passar mal e fazer os outros passar mal. Começou a quebrar tudo lá no refeitório, levar lá para o refeitório. Eu trabalhava no prédio da junta comercial aqui na Maria Antônia. Aí daqui a pouco vieram na minha sala, mas você não podia dar uma chegadinha aqui? Foi que foi. Então a menina está passando mal, ninguém sabe o que fazer com ela. Eu falei, chama o fulano. Eu não quero privar o nome dele, porque vai que ele está me assistindo pela internet, ele é muito amado, vai que ele tenha se convertido, ou se converta agora, né? Mas ele sabe que eu estou falando dele. Eu falei, chama ele. Para ele lá expulsar o demônio. A hora que ela falou do jeito que está, eu falei, é demônio. Será que você sabe lidar com isso? Eu falei, não. Quer que eu tente? Aí foi aquela comitiva lá. Eu falei, então dá licença. Eu lembrei de Jesus, né? Tchauzinho, lembrei de Jesus e falei, deixa só eu com ela aqui, no máximo. Chamei o Marcão, que já era convertido, o pastor Marcos, lá de São Bernardo, trabalhava comigo. Fechei o refeitório. E a menina quase voava dentro daquele lugar. Só que eu já tinha aprendido na igreja, aqui na Comunidade da Graça, que eu era sacerdote. Que eu era um ministro. Eu não era diácono, não tinha título nenhum, não era pastor, não era nada. Eu era recém-convertido, mas eu já sabia, já aprendi que eu tinha autoridade. Tomamos uma canseirinha nos 15 minutos ali, mas que o demônio foi embora, foi. E aí todo mundo começou, né, Alex? Começou, olhar a gente com outros olhos. Sabe, meus irmãos, Deus às vezes traz situações para nós encararmos, não é para fugir, não. Não é para você dar um remédio para a pessoa. Com uma dor de cabeça, enxaqueca, 2 dias. Rapaz, tem um remedinho bom. Para! Põe as mãos na pessoa e ora por ela. Não precisa fazer uma oração de joelho, botar véu, nada disso. Põe a mão no ombro dela, abraça ela, fala assim, receba a saúde em nome de Jesus. Dê uma ordem para aquela enfermidade. Não precisa fazer um escândalo todo. Porque você é sacerdote. Deus espera que você faça isso. 6º, nós somos um templo santo. Efésios 2:20-22 diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce. Meus irmãos, quando nós estamos edificados, deixa eu trabalhar um pouquinho esse texto aqui. O que é edificar? Quando nós estamos ligados. A velha ilustração do Juan Carlos Ortiz, né? A diferença entre uma pilha de tijolos e uma parede edificada. Isso aqui é drywall, né? Mas vamos exemplificar que é uma parede. Ali é parede. Nessas paredes laterais tem um monte de blocos de tijolos, mas estão edificados, estão ligados um ao outro, e aí constrói-se alguma coisa. Com uma pilha de tijolos solta não serve para nada. Então, Paulo está dizendo, vocês são edificados sobre os fundamentos dos apóstolos. O que é o fundamento dos apóstolos? Sobre a palavra de Deus. A igreja não é edificada sobre a opinião de A ou B. A igreja é edificada sobre o fundamento colocado pelos apóstolos e pelos profetas. Tendo Jesus Cristo como uma pedra angular, aquela pedra de esquina, aquela pedra que dá sustentação, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, porque todos aqueles que estão ajustados, estão edificados, crescem. Crescem. Este ano nós estamos no dia 23 agora de fevereiro. Próxima terça é 7, né? É 6.
Não, 9, 6, 7 é hoje. 9, 16 nós temos uma reunião com pastores, e depois 23 nós vamos ter uma reunião com toda a liderança dessa comunidade, todos aqueles que exercem qualquer nível de liderança. Porque Deus tem dado à equipe pastoral, o pastor Carlos Roberto tem trabalhado nisso conosco, um plano para edificar esta igreja ainda mais e melhor. O que é edificar? É construir. O que é a igreja? Ah, vocês vão aumentar o prédio? Não. Nós vamos para um prédio maior, já pronto. Mas nós vamos edificar você, que é a igreja. Sobre que fundamento? Fundamento dos apóstolos e profetas. Porque se você estiver edificado, ajustado, você cresce. Cresce espiritualmente, cresce emocionalmente, cresce em todos os sentidos. Cresce intelectualmente. Nós vamos enfatizar bastante o ensino da palavra, para que você entenda, que você cresça em todos os sentidos. Porque a igreja é um lugar onde as pessoas que estão edificadas e plantadas crescem. Não importa o nível intelectual que tenha. Eu queria, pena que vocês não conheceram minha mãe. Eu já contei para vocês aqui, minha mãe foi alfabetizada na fase adulta, bem adulta. Ela não sabia ler. Mas ela começou a fazer parte da igreja, e ouvindo o ensino dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, fazendo parte de grupos de oração, e ela foi crescendo. Não conhecia muita coisa, mas ela conhecia a palavra. E quando se sentava com ela, ela jorrava a sabedoria da palavra. A igreja faz isto quando você está plantado. Como diz o Salmo 92. Plantados, justos quando estão plantados na casa do Senhor, florescerão. Isso é o mesmo significado de edificado. Tornar-se santuário do Senhor. Então você torna-se templo, santuário. A presença de Deus está em você. Nele também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você não é qualquer pessoa, você é templo santo, templo do Espírito Santo. Última metáfora. Você é casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Uma outra versão diz assim, pedras que vivem na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós somos casa espiritual. E em relação a tudo isso, eu pus uma última imagem aí para você. Em relação a tudo isso que você ouviu, a aplicação final agora. Você está envolvido com essa igreja, com essa visão, ou você está comprometido? Osmar, mas tem diferença das palavras? Tem. Se você lê o Monge Executivo, o livro do James Hunter, ele conta uma história para ilustrar o que é ser envolvido e o que é ser comprometido. E a história é bem simples, você vai lembrar-se dela sempre. Quando você vai comer, por exemplo, um omelete bem caprichado mesmo, ele tem o omelete mesmo original, aquele americano e tal, ele tem pelo menos duas coisas básicas. Ele tem ovo e ele tem bacon. Aí ele fala sobre a diferença entre a galinha e o porco. Para se fazer um omelete ou uma receita que vá bacon e vá ovos, você precisa de 2 animais. Uma ave e um animal, uma galinha e um porco.
A galinha esteve envolvida no processo. Mas o porco, comprometido. Vocês vão ter tudo virar palmeirense hoje de manhã aqui. Tudo isso para chegar nisso, eu consegui, hein? Brincadeiras à parte, parece que tem bastante gente envolvida, né? É visão, parece que tem muita gente envolvida. Ah, eu estou envolvido lá. Ah, você está envolvido? Estou envolvido. Mas comprometido, não são todos. Você está lá na Comunidade da Graça? Estou envolvido lá no ministério agora, estou envolvido. Ah, eu estou envolvido lá no MAG, eu estou envolvido lá no Ministério com Crianças. Estou envolvido lá no Celebrando a Recuperação. Ah, tá. Nós precisamos mudar nossa terminologia. Eu estou comprometido com a igreja. Eu estou comprometido com a minha célula. Eu estou comprometido com o ministério que eu exerço. Porque nós somos uma geração que não queremos compromisso para... Eu não sei o que vai acontecer daqui 20 anos, meus irmãos, se continuar assim. Se nós não tomarmos uma posição hoje, daqui a 20 anos não vai sobrar nada, tá? Não vai sobrar nada. Se nós afrouxarmos hoje, com os nossos filhos, com os nossos discípulos, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Que é uma geração que não quer compromisso com nada. Não quer com casamento, não quer com namoro, só quer ficar, só quer transar, só quer beijar na boca um monte agora. Mas ninguém quer comprometer-se com nada. Fazer aliança, você é louco. E a Bíblia diz que Jesus Cristo não veio para se envolver conosco. Ele veio para se comprometer conosco. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldito no nosso lugar. Isso é comprometimento. E nós, se queremos ser igreja, nós vamos andar por esse caminho do comprometimento. Porque, recapitulando lá do início, a igreja é o que mesmo? Vamos ler juntos lá cada slide bem rapidinho, para você lembrar. O que é a igreja? É uma família. O que mais? É o corpo de Cristo. Terceiro? É a noiva de Cristo. Quarto? É a geração eleita. Quinto? Sacerdócio real. Sexto? Templo santo. Sétimo? Casa espiritual. Sabendo de tudo isto, a pergunta que aparece no seu planejamento para 2016 e que nós vamos... Tadeu vai vir aqui daqui a pouquinho para a gente consagrar esse plano, junto com ele uma oferta especial, a minha está aqui dentro já. Minha esposa foi lá e ofertou para mim, boazinha, tá? Está aqui dentro. A minha oferta de semeadura, minha oferta de primícias. Com essa minha oferta eu estou dizendo assim, Senhor, eu estou comprometido com esse negócio. Eu estou comprometido. E eu estou renovando junto com toda a equipe pastoral, os líderes. Nós vamos fazer um trabalho aqui dia 23, depois uma consagração no sábado dia 27, para nós nos consagrarmos para este projeto. Que nós, liderança, estamos comprometidos com esse negócio. Plantar o reino de Deus nessa terra. Então, o último item do seu planejamento, que você viu lá, é meu relacionamento com a minha igreja e com o meu G100. Sabe, meus irmãos, deixa eu dar uma palavra para vocês aqui sobre o G100. O G100 é um lugar de gente imperfeita. G100, a célula, é lugar de gente imperfeita. Assim como a igreja. Se você for crítico e ficar procurando perfeição no G100, você não vai ficar em nenhum.
nem você será líder nunca. A célula é a mini comunidade. E é ali que os defeitos aparecem. Aqui não aparece. É 1 horinha, meia, 2 horinhas aqui, todo mundo cheiroso, bonito e tal. Chega, roupinha de verdeus no domingo, né? Roupinha domingueira. O carro está lavado, né? Entra aqui nessa porta, dá um clique no cara assim, graça e paz. Até o cumprimento ele muda. Mas no dia a dia, gente, depois num dia de trabalho, estressante, cansativo, aí é a realidade. Aí você encontra as pessoas mal-humoradas, que estão tristes, assim como você. Agora, quando você compõe esse conceito de que você é um consumidor, e eu vou no G100 para consumir, me abençoe, você não vai ficar em nenhum. Desculpe. Todo amor e carinho, como diria o nosso amigo Abe Uber, mas preciso falar a verdade para você. Você precisa ir lá para ser igreja. Você precisa participar de um G100 porque você é igreja. E não existe maneira de ser igreja sem relacionamento. Osmar, mas não posso só vir no culto? Pode até morrer. Mas você está pegando um pedacinho só do que é ser igreja. Quando nos reunimos aqui, reunimos uma devoção, uma adoração, uma celebração. Mas ser igreja é no relacionamento. Então faça um propósito. Você que já andou no G100, se decepcionou com as pessoas, volte. Para o mesmo G100 de preferência. Mude o seu paradigma. Vá lá para abençoar as pessoas. Vá lá para servir. Vá para ajudar. Comprometa-se. Falei demais já, né? Vou ficar em pé.